noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nessa noite gelada lá fora, mas quente aqui dentro. Nessa noite nós vamos dar sequência às palestras em comemoração ao mês da família na nossa casa. São organizadas pela nossa área da família, pela Denise e Marco, que são os diretores da área, que trazem alguns convidados. Hoje o Carlos Burgante, ele já é nosso parceiro há vários anos, né? Já visita a nossa casa tanto que já não consideramos mais ele como uma vizinha. Então, o Carlos Burgante vai expor hoje o assunto, o tema A Travessia da Vida, a Jornada de Todos Nós. O Durgante é escritor, trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, é diretor do departamento editorial da AME Brasil, Associação Médico Espírita, também é vice-presidente da AMERS. Para a nossa prece inicial, vou convidar o Fanton, representante da diretoria da nossa casa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Espírito de Jesus de Nazaré. Nesse momento aqui, estou representando a nossa presidente, a Tiziana, a diretoria executiva e todos os departamentos da casa, todos os diretores de área, assim como também trabalhadores e estudantes. E assim posso saudar o nosso irmão palestrante, Carlos Durgante, pela presença entre nós, na nossa casa, para nos brindar com uma palestra da noite de hoje. Então, vamos para nos harmonizar, equilibrar, fazer a nossa prece inicial. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui, por mais um dia de nossas vidas, de luta na vida física, agradecer pelo dom da vida, a reencarnação, e por todas as oportunidades que temos tido, pelas vivências, aprendizados, no nosso dia a dia, com o fim de podermos bem desenvolver nossas tarefas e objetivos espirituais. Então, por tudo isso, nós agradecemos por esta oportunidade, por essa doutrina maravilhosa que tanto nos orienta e consola, por termos Jesus na nossa vida, nosso guia, nosso modelo, que nos mostra o caminho para sermos pessoas de espírito melhores e evoluirmos. Assim, agradecendo também pela equipe espiritual aqui presente, que sempre acompanha, coordena e apoia nossos trabalhos, por isso tudo agradecemos. E pedimos que essas bênçãos, paz, luz e proteção nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Chame para a sua fala. Obrigado. Bem, aí apresentada para aqui, pode ser? Uma boa noite a todos, principalmente o fundão ali, parece sala de aula, todo mundo acumulado lá atrás, na frente, ninguém quer vir. Bom, obrigado por ter vindo aqui. Esse aqui também, né? Principalmente, você não fica muito fraca, tá? Isso me dá. Bom, o que eu pretendo abordar para vocês um pouco, especialmente nesse período que normalmente a temática é referente à nossa família, né? É um dos temas mais importantes dentro da doutrina espírita. A nossa doutrina, ela tem um tríplice aspecto, e um dos aspectos muito importantes desse tripé da nossa doutrina é a questão filosófica. É o que nos move,
a vida, é onde nós buscamos a inspiração para a vida, onde nós vamos buscar acertar o caminho errado, despertar numa caminhada que está indo para uma estrada na qual ela está sempre, há placas nesta estrada informando. É que nem um daqui até Caxias, Nova Petrópolis, né? Com as enchentes caíram, barrancos e tudo, estava interrompida, não era? Mas muitos de nós pegam os seus carros, que então conduzem suas vidas, indo nessa estrada, vendo as placas luminosas, dizendo: não siga, viaduto inacabado, não siga, existe, né, não sei o que for, um desabamento, não vai, mas a gente continua. Até como se nós achássemos que nessa caminhada iria se plasmar essa ponte, esse caminho iria se abrir, mesmo a gente sabendo que os sinais enviados nos dão a entender que a gente tem que retornar, desviar. A família, ela é o princípio deste fundamento. Nos conduz mais a caminhos assertivos na medida em que nós, nesse primeiro amor que recebemos em casa, nessa acolhida amorosa que a gente recebe e os aconselhamentos de nossos pais ou responsáveis, conduzem, formam nosso caráter, nossa personalidade e as nossas essências principais. Na imensa maioria das vezes, esse princípio da vida que vai nortear toda a nossa caminhada, se nós olharmos para a capa, então, a palestra ela se baseia nesse livro que eu escrevi há 2 anos atrás, pela Federação Espírita, entrou no Clube do Livro, está aqui à disposição de vocês se quiserem ter. Esse livro, então, eu comecei a contar como uma linha da vida, desde um planejamento reencarnatório, que se dá ainda antes de virmos, dentro do próprio útero do processo, na nossa transformação e constituição física até o nascer, passando por todos os ciclos da vida e chegando à velhice. E chegando dali ao desencarne. Mas há uma ponte. Por isso que a imagem é muito clara dessa capa. Há uma ponte da infância com a velhice. E vocês vão ver nessa exposição por que há uma relação muito direta. O início da vida, a primeira infância, é determinante para a maior parte de todas as nossas conquistas e acertos. Da mesma forma, a gente pode entender que na família principiam os desvios, as distonias, a formação de uma personalidade lentia, transtornada, equivocada. Então é a base, a essência de tudo, vocês sabem muito bem, mas o que eu trago? Essa ideia de que ao longo dessa palestra nós vamos ver algumas bases do Espiritismo aqui. Quem nos assiste aí pelo Facebook vai entender da mesma forma que essas são essências, são premissas essenciais para a gente entender a vida à luz da doutrina espírita. Hoje à noite, eu acredito que em alguns lugares de Caxias do Sul, não sei se teria uma missa essa hora da noite, mas podem ter cultos evangélicos. Não pode? As pessoas podem estar nas terreiras de Umbanda fazendo o seu ritual. Ou qualquer outro credo. Nós estamos aqui na doutrina espírita, dentro de uma sociedade, para entendermos a vida através desses conceitos. Então nós vamos entender que é uma lei que nos destina a todos nós a esse reencontro. Começando pela família. Existe uma missão essencial dos nossos pais ou responsáveis, que hoje é cada vez maior. Há muito tempo atrás era pai e mãe. Hoje os responsáveis, às vezes, são esses avós, são, às vezes, os próprios tios. Né? Não é o pai biológico, não é a mãe biológica. São as 2 mães, são os 2 pais, mas são os responsáveis. Há um planejamento que nos traz de volta e há uma lei fundamental que ela é respeitada, ela é justa, que é essa lei de causa e efeito.
Então vamos ver um pouquinho nesse passeio, vamos entender, segundo as palavras tão bonitas de Leon Denis, que ele nos diz que não há oportunidade maior na vida da gente que o reencontro em família, para que a lei da destinação, a lei dos destinos aconteça. É essencial. Essa lei dos destinos, ela é construída, combinada, contratada. Contrato. É um contrato que a gente faz lá antes de voltar para cá. Quase sempre com aqueles que estão reunidos para retornarem na vida aqui, não no mesmo momento, né? Eu já sou avô. O meu netinho que veio há 6 anos atrás, ele esperou, quanto tempo? 56 anos para ele me conhecer. Ele precisava reencarnar bem depois. Meu filho que está ali tem tanto tempo e assim vai, assim acontece com vocês. Há um planejamento de reencontros dessas almas logo no primeiro respirar da criança e seu choro. Não é? Especialmente se ela vem com deficiência. Ou poderá se dar no encontro numa relação, interno de uma relação, numa segunda relação, enfim, ou na velhice, os compromissos morais se instalam. Se nós vamos olhar o que diz Leon Denis aqui, da função dos pais, vejam o que ele diz nesse livro, Depois da Morte. Os pais têm por missão despertar na criança as primeiras e mais nobres aspirações ao bem. É esta função de vocês, pais, como responsáveis. Está sendo, tem gente jovem aqui, promover, facilitar, ajudar que esses reencarnantes que vêm com situações difíceis para lidar nessa vida, não desviem do caminho do bem. Somos nós os primeiros a ajudar a isso. E eles vêm coabitar conosco no seio da família para que ajudemos a vencer aqueles defeitos que vêm com eles. E Chico Xavier fala no livro Mecanismos da Mediunidade que o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Ali a gente induz a cresceres sabendo que tem que respeitar o outro, que tem que ser justo, tem que amar, tu não pode ser sem vergonha, tu não pode roubar. Ali o lar, dependendo de como ele se constitui, ele te induz ao erro, ao vício, ou sem dúvida ao acerto. E ele chega dizendo, recolhe, ele diz, isso aqui assim, mas um negócio desse, um botão para apontar, fica longe do outro, a gente sempre erra, mas vamos lá. Ele diz, não é aqui, ele fala que o lar, no lar nós vamos receber dos nossos pais os mapas de inclinação e conduta que vão nos nortear a existência. Se eu venho com tendências de vidas pregressas, passadas, a repetir o vício da violência, o hábito inadequado, né, errado da infidelidade, enfim, né, e um caráter comprometido, se o lar da casa do meu pai, se o meu pai não me ensina a ter um caminho correto, e ele também tem essas tendências, vocês acham? De que forma eu vou sair? De que forma essa criança vai entender a vida, se não à luz daqueles pais? E como ela vai ser depois? Por isso que a infância, a primeira infância, é o momento mais crucial da vida da gente. E esta é a razão pela qual a gente se reúne em família. Esta é uma das razões. A importância da gente estar em família, para que ali a gente, para abrandar ou atenuar as tendências que trazemos, elas podem já ser boas desde o início, independente da família que a gente recebeu, né? Nós vamos vencer, muita gente nem com isso, outros falham, porque na família não conseguiram o apoio. Lá a gente tem que ser acolhido amorosamente e fraternamente se estabelecer, para que esses compromissos morais que a gente concordou nessa vida a trazer, para que exercer aconteça. Então vamos lá.
Isso aí eu ouvia desde criança. Sempre ouvia meus familiares dizendo, né, que praticamente a criança, como ela é tratada, como ela tem a infância, ela será provavelmente daquela forma o restante da sua vida. E isso, se nós formos ver nas revisões da ciência, nós vamos encontrar exatamente isso aqui, ó. Psicologicamente falando, praticamente tudo da nossa personalidade se explica através dos afetos, da acolhida, da dor, do abandono, dos desafios que se passam nessa infância. Então, na família, a gente vai receber esse primeiro amor, gente. Primeiro amor. E olha que verdade que está escrito aqui. E esse primeiro amor será determinante para o quê? Na expectativa de todos os outros. Se eu fui amado, se eu fui orientado a ter respeito pelo outro, eu vou escolher amigos assim. Possivelmente meus primeiros amigos, as crianças do colégio, vão me procurar aqueles que se identificam. Eu provavelmente vou namorar ele ou ela parecido com as características que eu recebi. Eu vou procurar amigos na profissão. Eu vou casar possivelmente com alguém que se pareça com e tenha as qualidades e virtudes que eu fui ensinado a ter. E assim a gente vai indo para quase todos os nossos relacionamentos. E vale também para quando a gente não foi amado. Então, se no início da vida, estou fazendo esse preâmbulo para mostrar para vocês como tem uma ligação muito grande lá depois, nas outras fases e ciclos da vida, nessa travessia que cada um está cursando. Eu não sei se eu consigo identificar se tem alguém mais jovem do que o meu guri, que tem 17. Alguém tem menos que 17? Tô. Quanto? Show, 15 anos, é o mais moço. Excelente. O mais velho que tem aqui. Alguém já tem 80? 75? Está no por aí, tem gente com 70 aqui, com certeza, não precisa nem apontar dele. Então, nessa travessia dos 15 aos 70, do zero, ainda dentro do útero até o desencarne, até a velhice, é a nossa travessia, tá? Todos estão fazendo. Se a gente foi amado lá no início, acolhido, desejado, cuidado no início, geralmente a gente vai se desenvolver como uma pessoa mais segura, mais apegada, e teremos grandes chances de buscar relações saudáveis no futuro. Não é garantia, mas são grandes as chances. Relações saudáveis. Todas as dimensões das relações, gente. Agora, se ao invés disso, vamos pensar para as nossas infâncias. Esse é o momento da gente voltar lá para casa do pai e da mãe, lembrar um pouco, alguns, há muitos anos. Vamos lembrar. Se eu fui amado, se eu fui rejeitado, ignorado, privado do amor e privado de atenção, eu posso ter tido tudo. Não teve faltado condições materiais, mas não tive atenção, não tive tempo, não tive amor desse pai. Muitas vezes, até o alimento, né? Cresceremos em constante estado de alerta. De que mais? Atenção, medo, ameaça, insegurança, e as minhas relações serão inseguras, doloridas e tóxicas, na imensa maioria das vezes. Então vocês veem a importância desse período da vida, a primeira infância até os 6, 7 anos de idade. Claro que depois também é muito importante. A adolescência é um momento de ressignificação, pode-se mudar tudo ali. Mas se na primeira infância foi muito marcada por esse abandono, esse descuido, essa falta de atenção e amor, a segunda infância pode continuar assim, a adolescência já se cristalizar a personalidade. Vocês têm a quantidade de sociopatas? Essa palavra sociopata, psicopata, ela já foi modificada pelo novo Código Internacional de Doenças. Hoje se chama de transtorno de personalidade antissocial, tá? Quer dizer que são aquelas pessoas bem diferentes, não esquisitas só, os próprios autistas são diferentes, mas não no sentido. São pessoas que têm jeito de agir, de pensar
quase sempre são mais isoladas, elas não se adaptam facilmente à convivência com o outro, elas cedem pouco. Tem as várias características que chamamos de transtornos de personalidade, desde o narcisista até o que a gente chama de psicopata, mas tem uma variação grande de pessoas que fizeram a sua personalidade de um jeito e são muito rígidas. E dificilmente modifica, só pode pensar. Tem os transtornos mais graves, que levam então esses assassinatos aí, esses barbáries horríveis que acontecem dentro da família. Bom, mas um ciclo de trauma pode se formar. E esse trauma está introjetado. Entendam que tudo é inconsciente. Quase que a totalidade da nossa infância foi de tudo aquilo que formou-nos, começou no inconsciente, que é a nossa maior parte. É o iceberg que a gente está acostumado a ver, a pontinha é o consciente. Nós somos mobilizados sempre por aquilo que experienciamos e ficou dentro de um espaço importante do nosso ser, chamado inconsciência. Está ali guardado, subconsciente, consciente, realmente é a mesma coisa. Então a criança até os 7 anos é pura e quase exclusivamente inconsciente. Veja o desafio de vocês, jovens, que vão ter filhos. A importância de ter um comportamento adequado, atitudes, para que aquela criança não perceba distorcidas as situações, ou cresça e viva no lar sem conselho, sem orientação dos familiares. Então esse ciclo do trauma sempre tem início na ausência ou na carência de algo que é necessário a qualquer um de nós em qualquer idade, que é o amor. Então, dependendo de como ele se processa, ele vai desestruturar a tua personalidade. E como foram os teus primeiros, experiências de vida. E levar a chamados transtornos de personalidade, que são situações médicas, que eu não quero estar em detalhe aqui, está no livro. Eu cito nesse livro, A Travessia da Vida, vários tipos de transtornos de personalidade. Aí também entra as questões do medo, do pânico, da ansiedade, da depressão que a criança pode passar, até algo que parecia ser inimaginável na nossa cabeça, que uma criança pudesse ter uma ideação suicida e cometer o suicídio. Vocês não têm ideia como é relativamente frequente o suicídio de crianças de 8 anos. Então, isso está muito formado, isso está cristalizado, está se formando em nós esse tipo de ser. Só que o molde para isso tudo, gente, para corrigir, para consertar, para reparar, é o amor. Tem um documentário que eu indico que assista, que é esse aqui, que diz assim, que é Começo da Vida, o nome do documentário, mas que diz assim: os afetos trocados no início, ou nesses primeiros anos da vida, vamos botar 6, 7 anos, são aquelas fitas isolantes que a gente ainda deve ter em casa, para fazer o quê? Para enrolar aquele fio, para ele não nos dar um choque, ou para a gente emendar um fio no outro, continuar o quê? A passar a energia. Então são como fitas isolantes que reforçam as ligações dos neurônios para o restante da vida. Então se ali aquela fita isolante não foi adequada, ela não reparou aquele fio desencapado, não conectou os outros fios, nós vamos ter problemas que vão se manifestar mais adiante. Então esse é um pequeno flash da importância da infância, desse período inicial, que todos vocês sabem. Aqui existe um grupo, chama núcleo, grupo, como é que é, da família? Área da família. Que isso aí, então, gente, é muito falso. E vocês já devem ter ouvido, a gente só está reforçando aqui, porque a intenção desse livro era trazer essas conexões. Eu falo depois das outras fases da vida. Mas por cima, eu não sou pediatra, sou geriatra, não sou contrário, no outro extremo da vida, mas eu pesquisei, fui atrás, vi isso, coloquei a segunda infância, adolescência, vida adulta, meia idade é aquela que boa parte dos grupos aqui está, entre 40 e 60 anos, terceira idade acima dos 60. Então aí por isso que há uma relação muito importante. Eu disse, a vida é curta, a viagem é curta, não se distraia, não perca tempo, porque num piscar de olhos
A gente anda na terceira idade. É muito rápido essa vida. Eu entrei há um ano. Eu não sei se tenho quase 62, a gente já está aqui perto da terceira idade. Por que a terceira idade preocupa tanto? Por quê? Porque mudou. A velhice dos teus pais são bem diferentes, né? Que foram lá, os pais de vocês para atual. Porque hoje que eu digo já de uns 8, 10 anos para cá, ou até mais, o que está acontecendo? Esse fenômeno, todo mundo está feliz, a gente está vivendo mais. Expectativa média do Brasil é quase 77 anos. A expectativa média de vida mais alta do mundo atualmente é, apesar que aqui não pode ser considerado como país, tudo bem, Mônaco, mas vamos pegar a Itália, a França, Japão, Coreia, 85, 86 anos, bem alto. Média, as mulheres lá vivem em média 90 anos. Então, aqui também o Brasil está vivendo mais tempo, a gente está vivendo mais tempo. E está chegando super bem na velhice? Não. Muitas doenças não estão chegando na terceira idade, lamentavelmente. Com muita fragilidade humana. Não vou dizer, mas hoje eu vi um tipo de fragilidade humana. Está um senhor aqui. Exatamente dessa situação do envelhecimento que leva a envelhecimento do casal, quase sempre envelhecendo juntos, muitas doenças acontecendo ao mesmo tempo, com necessidade de serem cuidados, batendo na 8ª e 9ª décadas de vida, e os descendentes, há exceções com certeza, nessa visita eu vi exceções, mas há muitos casos em que os descendentes já estão idosos, têm seus filhos, têm seus netos, têm suas atividades, seus compromissos, e não há tempo mais, sem falar no pior. Não há mais vontade, não há mais interesse desses vínculos, pais e filhos, se mantêm fortes, fortalecidos. Então, está se vendo isso, o quê? Os filhos são em menor número, trabalham fora, mantêm as atividades até uma certa idade avançada, estão envelhecendo junto com os seus pais. E o que está acontecendo? Segundo essa gerontóloga paulista, estamos passando por uma coisa chamada uma geração de pais sem filhos presentes. Pais órfãos de filhos vivos. Como se pudesse existir isso. É um neologismo. Pais órfãos de filhos vivos. Estão vivos. Netos, filhos, descendentes que podem ser filhos biológicos. Mas eles não estão mais convivendo como antes. Segundo alguns, filhos adultos ficam irritados por precisar acompanhar os pais idosos no médico, comprar remédio, chamados em casa para cuidarem, não tem paciência. Cada vez mais essa sociedade está vivendo um fenômeno de idosos órfãos de filhos vivos. É uma realidade maior nas grandes cidades. Eu não estou aqui colocando em nenhum livro juízo de valores. São sempre os filhos dos responsáveis. Mas são os pais aqui. Estão ranzinza, se isolam, não mudaram a vida inteira, sempre com aquele pensamento atrasado. Ainda. Muitas vezes está nessa situação. Outras é um afastamento ao longo da vida do amor, constituindo suas famílias, não se afastando. Seus comuns. E mais uma. Rupturas. Rompimentos emocionais. Não falo mais com o pai. Não falo com a minha irmã. Não visito mais ninguém. Moro no fundo da casa, mas não vejo mais, eu falo com ele. Por isso, aquilo. Conflitos. Isso é mais comum na família. Conflitos com nora, com sogro, com cunhados, cunhadas. Porque a velhice é difícil. Isso é a grande árdua e triste verdade. A velhice é difícil. A velhice pode contribuir para uma série de quê? Do surgimento de uma série de doenças. Só vocês olharem. Há muitas enfermidades físicas, mentais, há muitas limitações. As pessoas usam muito remédio, procuram médico, tratam interno, caem, fraturam ossos, tem AVC, tem problema de diabetes, tem derrame, desenvolve demência. Acabam muitas vezes, sim,
ficando abandonadas. Claro, talvez eu acredite que na maior parte das famílias o contrário acontece. Estão mais adaptados. Se visitam, se veem, se apoiam, mesmo à distância, estão zelando pelo pai e pela mãe. Isso é claro que a gente vê que se houver um envelhecimento mais adaptado, em que os pais geralmente mantêm esses vínculos fortes de amizade com seus filhos e descendentes, eles se sentem mais suportados, eles são mais ativos, eles são mais produtivos, e a velhice é mais light. Ela não é tão culpada, ela não é tão responsável pelo problema. Antes de receber no consultório pacientes que já chegam dizendo: é a velhice, ela é culpada de tudo, por causa dela que eu estou isso. A velhice é uma construção independente, né? Ela é feita por nós. O culpado não é o filho que não me cuidou, que não me amou, que não está aqui do lado de mim. Não é a condição financeira do país da tua aposentadoria que não te permitiu um hospital melhor, um plano melhor. Não é. É a nossa construção íntima. E isso nós vamos vendo aos poucos. Mas, infelizmente, o outro retrato relativamente frequente nos bares é aquele que eu coloco aqui para vocês verem. O que a gente está vendo hoje em dia é um descuido, um desligamento, um desrespeito, uma desvalorização e até mesmo esquecimento. Eu faço geriatria há mais de 30 anos, hoje já não trabalho mais em hospitais, eu trabalhei por muitos anos. Sou responsável por uma clínica de longa permanência em Porto Alegre. Não consultório. Mais de 35 anos. Então, se tem realidade de casos que eu já vi, de situações assim: 7, 8 filhos. Cadê os filhos? Por incrível que pareça, mas às vezes vai a nora, que enviou daquele filho, e continua cuidando da sogra. A filha, um filho, 2, 1. Vejo. Também vejo muita gente cuidando com amor imenso, se dedicando, renunciando a uma série de outras funções para cuidar. Sim, mas tem o seu jeito. O que será? Bom, há vários motivos. A convivência mínima, às vezes até a ausência total dessa convivência acarreta um risco imenso de suicídio. Eu vejo vocês que a criança também se suicida, o idoso comete suicídio. O segundo pico maior de suicídios na comunidade, na população, é após os 70 anos de idade. O primeiro é lá na juventude, início da vida adulta. Mas o segundo é a velhice. E geralmente a causa disso são os rompimentos emocionais. É a ausência, brigou com o neto, brigou com a nora, ou brigou com o sogro, ou o genro, ou o próprio filho. Tem relato nesses livros, experiências minhas. Não pode mandar o neto, é proibido. Ou desacerto, o filho não conversa mais com a mãe, brigou com toda a família do irmão por problemas. Desajuste, de desencontros, de opiniões diferentes, disso, daquilo, de fofoca. Aumenta o risco daquele idoso, cara, não queria mais viver, dificuldade de comunicação. E aos poucos ele vai pensando no suicídio porque ele está sozinho, sem esperanças. E há aqueles casos difíceis de lidar. Por isso que mais adiante eu vou trazer a importância da doutrina espírita, do entendimento das vidas sucessivas, do entendimento de um planejamento reencarnatório. Hoje vocês vieram aqui. Se não tivesse sido planejado pela Denise e tudo mais, me convidaram, vocês iam chegar aqui e ficar olhando para a parede. E ninguém fez nada, só chamou vocês para vir. Mas tudo foi programado, organizado. Eu viesse, fizessem livros. Vocês fossem convidados, assistir, vir aqui. Um planejamento mínimo para que aconteça esse evento de 1 hora e pouco. Vocês imaginam uma vida? Como é complexo, como tem que ser profundo, como tem que dar certo. Tantas coisas têm que dar certo para que a gente chegue lá na velhice dos nossos pais ou avós e possa cuidá-los. Mas aí nós vamos ver aqueles casos em que
os pais menosprezaram seus deveres e não foram para os seus filhos o que deveria ter sido, ou que não os educaram para desenvolver valores capazes de construir dentro deles os melhores sentimentos. Porque, gente, eu como sempre, história do meu pai. Meu pai, eu sou de Santa Maria. Meu pai nasceu em Jaguari, uma cidade italiana, bem, era saboeiro, fazia sabão, uma fábrica de sabão. Depois ele se mudou para Santa Maria. Eu me criei na infância com meu irmão naquela fábrica de sabão que era a sobrevivência do meu pai. A criação dele foi uma criação muito difícil. Do pai dele, recebeu do pai dele, da mãe dele, uma criação mais difícil, pouco afetiva. Não se ouvia os filhos não podiam me olhar para um lado, fazer alguma coisa mínima que eu apanhava. Eu apanhei muito na minha vida com meu pai. Porque veio da criação dele também, bastava fazer uma arte, por menor que seja, linha, palmada, relhada, chinelada. E eu sei que era assim, porque eu veraneava num local próximo de Santa Maria, que os vizinhos eram a mesma coisa. Uma das filhas daquele vizinho foi para o colégio de faculdade, e também apanhavam. Hoje é muito diferente. Esses pais não tinham, né? Não tinham o YouTube, palestras, livros para tentar aprender a melhor. Então eles vêm vindo, mas muitos deles ou eram realmente menosprezados pelos seus problemas ou não foram capazes de construir os melhores valores. Mas a esses que não foram capazes de construir talvez os melhores sentimentos mais elevados, mas eles puderam passar amor. Se passaram um pouco de compaixão, empatia e gratidão, eles protegeram esse filho de ser um psicopata. Pior são os que se ausentaram mesmo. Esses são os piores cenários, gente. Se ausentou. Fez o filho, não reconheceu, bebia, se drogava, batia, violento. Cenários mais cruéis que a gente vê por aí. Vocês têm ideia o quanto isso é difícil? Depois, quando houver a necessidade do cuidado do pai, da mãe, do vô, da avó, por estarem doentes, esses filhos voltarem ao lar com amor, fazer isso com dedicação, gratidão. Se não tiveram, não receberam. Diz-nos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não nos cabe a nós puni-los. Vejam, não nos cabe punir. Agora aquele desgraçado, aquele pai alcoólatra, que não cuidou completamente, que morra, se exploda lá naquele local, não vão ajudar. Isso acha que é certo. Mediante as leis divinas, o entendimento nosso da doutrina, não é certo. Porque se eu tenho a consciência de que isso foi planejado, que aquele pai falhou, e que eu tenho uma chance agora, uma consciência mais expandida de entender a lei de causa e efeito e ajudá-lo, para ele, para o bem dele, para o meu, porque como é que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Então o Evangelho do Espiritismo vai dizer, cabe a Deus puni-los, e não aos seus filhos, e não cabem a nós censurá-los. Esse puni-los não é aquilo que entendíamos antes, somente na Igreja Católica, evangélica, punir com castigo eterno, vai para o inferno. É a punição que todos sabemos, a punição da nossa consciência. Saber, né? E o peso profundo quando a gente despertar e tiver clareza das oportunidades que teve nessa vida e não as aproveitou adequadamente. Isso aí eu já falei da fragilidade humana. Então como é que a gente faz nas situações em que houve acolhida, que as famílias continuaram unidas, que as famílias respeitam, amam, têm uma gratidão imensa para aquele pai, para aquela mãe? É mais fácil. Mesmo quando tem isso, tem as suas limitações, suas dificuldades, tem o cansaço, tem o estresse, tem toda a preocupação dos familiares. Mas eles são vários galhos, vários ramos, fica forte. Não é difícil de quebrar. Agora, quando às vezes não tem ninguém, é só a esposa, só o esposo, só o cuidador, a cuidadora, e não tem a família, seja porque a família é pequena mesmo, ou porque tem, mas ninguém quer ajudar. É muito mais difícil, gente. A gente tem que, dentro do próprio coração humano, transmutar esses sentimentos. Aqueles em que tem vários, tem aquele sentimento dos pais, se afastaram por A, B, C motivos, mas tem que, pelo menos quando tem o conhecimento da lei de causa e efeito,
do planejamento reencarnatório tentar exercitar o amor solidário, o amor compassivo, o amor doação. Isso a gente precisa. E há muitas formas da gente buscar essa ajuda. A doutrina espírita é uma das formas mais importantes que tem. É a ajuda psicológica, claro. São os tratamentos médicos para que tu consiga ter força, porque às vezes tu é só. Mas principalmente é o teu movimento em busca do acerto de contas, do perdão em família, de entender a doença do pai, a fragilidade do pai e da mãe, as dificuldades que eles tiveram de te educar bem, de ter sido um bom pai, uma mãe, um cuidador, que for, mas passar por cima, transmutar os sentimentos ruins, porque esta lei não há STF, não há ministro de quem quer que seja que modifique a lei ao seu prazer. Essa é uma lei divina. Ela vai te acompanhar em todas as demais encarnações, se nesta tu falhares, porque ela é justa e igualitária. Eu gosto muito desse exemplo aqui que eu encontrei no livro do Alírio de Cerqueira Filho, que ele coloca que as leis divinas, elas não são aleatórias, elas têm uma finalidade, elas têm uma coerência imensa. Então aqui ele cita o exemplo de uma mãe, tá? Uma filha, a mãe, claro. Uma filha que tem que cuidar dessa mãe, que tem uma depressão refratária, difícil. Ela fez de tudo, pode não ser nem a depressão, pode ser um transtorno afetivo bipolar, que é pior ainda, é mais difícil de equilibrar, pode ser uma doença, uma psicose grave. E essa filha tem que cuidar dessa mãe que interna várias vezes, está sempre depressiva, está sempre triste, está sempre de mau humor, uma energia horrível e ao mesmo tempo muitas vezes é agressiva e violenta, com palavras, com gestos para essa filha, mas essa mãe só tem essa filha e essa filha tem um compromisso dentro dela, já evoluiu um pouco, não tem que cuidar dessa mãe. Aí ela chega lá no fim, o Alírio diz o seguinte: nessas situações, por exemplo, dessa mãe, ou qualquer uma outra que vocês imaginem, sempre tem um motivo, nós sabemos disso. Sempre há uma razão, um motivo por trás disso. E a nossa consciência vai nos dizer que é justo. É justa essa lei, é justo o que está acontecendo com a gente. E nos convida a renunciar. Veja que interessante. Aquela mãe que a gente gostaria que fosse maravilhosa, que não tivesse doença alguma, que eu não precisasse cuidar, renunciar àquela mãe e aceitar aquela que nós ainda não merecemos. Essa mãe que nós gostaríamos, nós ainda não merecemos. Nós sim devemos a ela provavelmente muita coisa. Por isso que ela está de novo conosco, doente, precisando da gente. Esse mecanismo de compreensão desses problemas, e assim são os filhos drogados, assim são as crianças que nascem com deficiências, essa compreensão nos ajuda a aceitar melhor, sem substituir isso pela raiva. Então, quando nos toma raiva, ódio, satisfação, a gente já está perdendo essa parte. Geralmente as razões nós sabemos, né, gente? Estão lá nas vidas pregressas da alma, nas nossas atitudes atuais, e o Espiritismo vai nos dizer isso aqui, ó. Todos assumimos, quando voltamos para cá, nossas cotas espirituais, designadas a cada um de nós. Como vem os nossos karmas individuais, vem os nossos karmas coletivos. Os karmas, as questões necessárias para serem resolvidas naquela família, primeiramente. E segundo, diz Divaldo Franco, que há um tribunal, não há um juiz. Não seremos nós lá morrendo de medo desse juiz. A gente vai despertar depois de algum tempo e vai se dar conta com o nosso juiz que está dentro de nós, que vai nos mostrar aonde nós erramos. E aí vem o remorso, vem aquele sofrimento longo e prolongado na outra vida. Até a gente se dar conta e se preparar para voltar. Bom, por que tudo isso acontece? Porque existem demandas do nosso espírito. Se num contexto da nossa família, que eu não sei se é o teu, da tua, senhora, pode ser de alguns de vocês,
ou de parentes de vocês, de quem vocês conhecem, ou quando vocês as recebem aqui, pessoas precisando desse conselho. Há em muitas dessas famílias um contexto em que uma das necessidades daquele teu espírito para evoluir nessa vida é esta: cuidar do pai e da mãe. Dignidade, respeitá-lo, mesmo que ele não tenha feito isso por ti, não tenha chamado. Porque isso é uma necessidade para aquele espírito, para que ele aprenda. E a divina providência, a providência divina fez isso com como se a divina providência fosse uma pessoa que planejou isso aqui para cada um de vocês virem. Então a divina providência, a divina planejou de um jeito tal, orquestrou de um jeito tal, que nessa vida desse certo. Tu ia cuidar. É aquilo que nós chamamos de planejamento reencarnatório, e esta oportunidade, como qualquer uma outra, é uma oportunidade abençoada. Abençoada, gente. É para que a gente reforce aqueles vínculos que se fragilizaram, se romperam no passado. Reharmonizar aquilo que não foi bem feito. O amor que não tinha, o aprendizado que não foi dado a cada um, não foi aproveitado. Nós estamos aqui, de novo, pela família, talvez nas mesmas posições. De filho, de sobrinho, de neto, esposa, para cuidar deles. Se assim foi esse chamado. Se dentro do nosso planejamento constava isso e a gente aceitou e disse que ia conseguir, mas muitas e muitas vezes a gente esquece, não se resigna. Pois bem, a gente tem que fazer isso, transmutar os sentimentos negativos e ruins que a gente tem e trazer esses negativos para virtudes do Cristo. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que exercitar primeiro o perdão. Perdão de coração. Primeiro, perdão. Para depois perdoar os outros. Perdoar em família. Ser empático. Gratidão a eles, mesmo que não tenham nós, de alguma forma, a gente, seja o pai ou a mãe que nós tivemos, o avô ou a avó, quem nos cuidou, se não tivesse existido, se não tivesse chegado até aquela idade, encontrado aquela outra pessoa, não estaria traçando a minha travessia. Eu não estaria nela. Só por aí já é um fato de agradecer. Perdão em família. Tem que ir mais rápido, porque não dá. Então, nós sabemos, isso é importante que cada um saiba, mas eu não consigo respeitar e amar quem não fez isso por mim. Eu não tenho mais aquele afeto. Tudo bem. Se não for necessária a tua presença, a tua ajuda financeira, a tua ajuda afetiva, o teu apoio, tem muitos casais que são muito independentes. Cuidam-se, têm condição financeira, seguem seus rumos, muitas vezes vão para instituições asilares, mantêm-se bem até. Não há necessidade, se faz necessária o apoio, né? Toda uma família. Mas se for necessário, entende que é uma oportunidade, é um chamamento importantíssimo que o teu espírito precisa escutar, porque já estava programado. Tá? Isso vai nos ajudar, doutrina. Mas vamos ajudar também em terapias que a gente vai procurar fazer. Vai ajudar em algo que está sendo buscado muito pelas pessoas hoje, que é a constelação familiar. Reunir ali, geralmente, a história dos nossos ancestrais, antepassados, que compuseram, estão compondo a nossa história, e tentar procurar a reconciliação. Ela funciona muito bem, essa terapia, principalmente nessas famílias em que houve desacertos, né, familiares. Pois bem, a motivação principal de escrever esse livro sempre foi falar da família, e é um livro preferido de coração, porque eu coloquei muitas das coisas da minha vida aqui. Eu passei por situações parecidas, semelhantes, conheci famílias assim, convivi com famílias, com todos esses dramas. E nesse tempo, eu assisti essa série de televisão norte-americana chamada Esses Somos Nós, ou This Is Us. Para mim foi a melhor série de TV americana, de filme, tudo.
gosto demais, falo muito sobre ela, assisti inúmeras vezes, traz uma lição de vida para a família, todas as gerações, dos antepassados daqueles pais, dos antepassados dos pais daqueles pais, dos filhos, e os filhos daqueles filhos. É um espetáculo, gente. Assisto 6 temporadas, em vários canais. E aí a gente vai ver nesta série que chegou um determinado momento da vida em que aconteceu uma coisa chamada inversão de papéis, que há na vida de muitas famílias. Alguns de vocês conhecem, principalmente por causa desta doença, que também foi motivo de eu lançar esse livro, A Doença de Alzheimer, em todos os seus aspectos, e lançar esse aqui, faz uma semana que eu lancei que a vida com a doença de Alzheimer, abordando exatamente essa situação que é mais comum, que leva à inversão de papéis. A doença se instala devagarinho, lentamente, eles pegam já o idoso bem, assim, relativamente bem, ativo, e vai comprometendo as suas funções cognitivas, de uma série de funções cognitivas, pensamento, raciocínio, memória, linguagem. Começa a mudar as características comportamentais dos seus portadores, ficam agressivos, agitados, não dormem, em determinado momento alucinam, em determinado momento não querem fazer mais nada que a gente diz, em determinado momento desistem de tudo. Enfim, vai esquecendo aos poucos, e ao mesmo tempo em que esse declínio vai acontecendo, o que surge em paralelo? Uma necessidade cada vez maior do amor, do cuidado da família. Sejam os cuidadores familiares ou cuidadores profissionais. Eles passam a cuidar. E nessa série, quem assistiu, não importa, tem spoiler por todo lugar. A matriarca dessa série, que está ali, tem os filhos, os 3 filhos, um deles foi adotado. É outra coisa muito linda nessa série. Adotaram um filho negro, lá em 1950. Nos Estados Unidos já era uma dificuldade, porque um dos trigêmeos que ela tinha morreu, nasceram 2 mortos. A série vai passando ao longo de todos os anos deles, e ela desenvolve a doença de Alzheimer. Na última temporada, há mais claramente essa questão do Alzheimer. Ela é abordada, inclusive foi elogiada a forma com que eles abordaram a questão do cuidado de família, que foi por causa dos trabalhos em revistas americanas mostrando como eles lidaram. Então esses papéis foram invertidos. Segundo o nosso poeta Fabrício Capernejara, ele diz o seguinte: e nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida que nos gerou e que depende de nossa vida para morrer em paz. Isso é tocante. Quando esse teu nível de consciência se eleva a essa compreensão, meu Deus, o quanto expande esse espírito dentro de nós, o quanto é capaz da gente entender toda a razão, né? Desse planejamento encarnatório e aproveitar essa chance. Eu vou passar um slide que eu queria botar uma musiquinha. Vocês vão ouvir essa música, ela vai servir de relaxamento. Vamos voltar lá, quem sabe, para a nossa infância, para a nossa família. Talvez baixe um pouquinho. Para a nossa família, nossa infância, para aqueles que dependem de nós também. E se foi dentro do planejamento encarnatório de cada um de vocês estiver, esse plano, ela passa na outra e começa de novo. Vai. Isso. Pode. No planejamento encarnatório de cada um estiver essa necessidade, abraça. Assim como muitas famílias fazem isso, a família dessa série se organizou. Tem 3 filhos, nós, tudo, para estar sempre por perto dessa mãe. Mesmo nas fases mais avançadas da doença, quando a comunicação só se expressa por meio de sentimentos, do toque, do afago, do beijo, do abraço, não há mais fala. A evolução da doença leva a esse ponto, mas houve ali um carinho, um acolhimento. E aí nós vamos ver cenas como essa, tocantes. Essa mãe, nós, pais, mães,
ficamos acordados de noite, cuidamos os filhos. Ela envelhece, essa mãe, e lá na velhice, esse mesmo filho que ela botava na cama para dormir, ou fez a mesma coisa na velhice dela. E nós vamos ver que muitas vezes nós pais ficamos horas de noite acordados, cuidando desses filhos. Eu não sei quantas vezes tem aquele dor de garganta que a gente tira de madrugada, urgência. E lá na velhice, esses mesmos filhos, de madrugada, quando a mãe está tendo uma crise de delírio, alucinação, ele tira a mãe da cama, o verso vai ficar com ela. Então a gente retribuiu. Ou quando reúne toda essa família e faz comida para os filhos, lá na velhice das tamanhas da filha, alimenta-se, ou veste, ou troca a fralda, ou faz um papel maravilhoso, grato, ou vê a ela fazer isso. Ou vai, em alguns momentos da nossa vida, quantas vezes paramos para ensinar os filhos a lerem juntos com os filhos. Essa mesma família teve a oportunidade, a graça divina de estar junto com essa mãe, e como esse filho, fez a mesma coisa com a mãe. Lembra? Mesmo que ela não entendesse. Aqui, essa mãe pinta as unhas da filha, veste a filha. Qualquer evento, né? Tem a oportunidade lá na velhice desta mãe de ter reunido os 3 filhos em volta dela, já assim, emocionante até. Os 3 filhos em volta dessa mãe, penteia o cabelo, outro passa um creme na mão, a outra filha que oportunidade! Que oportunidade de estar junto na mesma cama para despedir. É uma das últimas cenas desse episódio que a mãe se despede. Lá na infância, os pais dos filhos começam a... Pois bem, esta é a lei. Esta é a lei de casamento. E se hoje te colocou na posição de mãe de um filho autista, de pai de um filho com deficiência, de filhos que se criaram com dificuldades, estão ainda perdidos e precisam desse amor, dessa prece, é porque é um motivo muito forte, a fim do que essa lei nos coloca essas coisas ainda duras, porque é para que a gente ouça o chamado, para que essas reparações precisam ser efetuadas, a gente precisa ver o chamado de família. Esse Jesus, gente, nunca vai deixar. Porque a vida é essa, tá? Esses somos nós. É muito comum no dia a dia com as nossas famílias. As necessidades do amor, do cuidado, do pai, a nossa travessia, para que a gente complete esses ciclos da melhor forma possível. Com as cenas também. Desejo a vocês, então, um bom encerramento. Vamos então, neste momento, estamos finalizando o nosso encontro, levar o pensamento aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco. Cada passista, cada medianeiro estará agora, neste momento, irradiando a cada um de nós uma energia. Ela vem do alto, vem ao encontro das nossas necessidades. Todos temos dificuldades, todos temos problemas, mas é com a força do alto que nós poderíamos, sim, enfrentá-los de frente, vencer alguns, mas continuarmos firmes nos propósitos e objetivos de nos parecermos como Jesus. Porque Ele nos disse que todas as suas virtudes estariam em nós.
Queridos irmãos, paz magnético, espiritual. Essa energia foi transfundida a cada um de vocês. Retornem em paz, irmãos, na santa paz do Mestre Jesus, refletindo em seus corações todos os desafios que essa encarnação nos convida. Sempre plenos, acreditando sempre no poder de Jesus, que a nossa fé, que a nossa oração nos fortaleça sempre, que a gente possa voltar aqui a essa sociedade ou qualquer outro que for, para abastecer essas nossas energias. Muito obrigado, irmãos. Vamos então voltando aos poucos, né? A nossa consciência aqui do momento. Uma boa noite a todos. Tá? Muito obrigado. Maravilha.